Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre listas. Por que aprender lista, galera? Porque nós temos que ver, Henrique, não é RPA que nós estamos falando, não é de mexer nas páginas da web, não é mexer em apertar botão nas páginas da web, preencher formulário? Sim, o RPA ele lida principalmente com essa parte, que é a automação da web. Só que nós precisamos aprender também um pouquinho de listas. Um pouco de linguagem de programação, na verdade não é linguagem, um pouco de lógica de programação para que a gente possa tratar os dados. Em alguns lugares você vai receber uma data, por exemplo, no formato americano, mas você vai ter que saber imputar ela no formato brasileiro. Ou você vai receber um valor dentro de uma variável e lá é uma lista, e você vai precisar só de um valor dentro dessa variável. Como é que você vai buscar esse valor? Então nós temos que aprender um pouquinho sobre listas. A gente vai deixar essa parte de interação com o web um pouco mais para frente, quero que vocês entendam um pouco disso e a gente vai fazendo alguns exercícios para as próximas aulas, tá bom? Então vamos lá ver um pouco mais sobre essa função de listas. Na verdade não é uma função, é várias funções. Então vamos abrir o nosso Power Automate aqui, ok? Vamos criar um novo fluxo. Abriu o nosso Power Automate aqui, nós vamos aqui nessa função aqui, variáveis. A primeira função que a gente vai aprender vai ser criar uma lista. É a base de tudo, a gente precisa criar uma lista. O que ele fala aqui? Ele simplesmente vai criar uma lista vazia. Se a gente quiser mais informações, a gente pode ler a documentação. Recomendo que para vocês que estão começando agora, leia a documentação, só clicar aqui, ó. Ele vai abrir essa janela e você lê todo como é que funciona a documentação, tá bom? Então você consegue tirar bastante dúvidas por aí, mas vamos lá. Vai ter a lista aqui, ele vai gerar uma variável, vai produzir uma variável para nós list, tá bom? E nós vamos criar esse salvar. Se nós rodar aqui, o que ele vai fazer para nós? Presta atenção aqui, ó, ele já criou uma lista para nós vazia. Em programação, lista vazia é esse símbolo aqui, ó, abre e fecha chaves. Eu sei, eu errei, desculpa. É colchete, não é chaves. São colchetes. Eu peço desculpa, eu errei, tá bom? Antes que alguém venha falar alguma coisa aí, eu errei na hora de falar no vídeo. Esse sinal aí é colchetes, tá bom? Vou seguir pra aula. Para nossa lista não ficar vazia, a gente tem que colocar um item nela. Vamos colocar um item nela? Vamos, temos a função aqui, ó, adicionar item à lista. Olha que legal. Então ele pergunta o que nós vamos adicionar. Aqui nós podemos colocar o número 1, mas também podemos colocar uma variável. Mas vamos colocar um mais fácil, vamos colocar o número 1 aqui. E aqui ele pergunta qual que é a lista que nós vamos acrescentar o número 1. Então nós vamos aqui colocar nessa lista. Então, na lógica, o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que criar uma lista e adicionar o número 1 nessa lista. Concorda? Você aí, pensa, esse 1 vai estar dentro ou fora dessas chaves aqui? Vamos ver? Dentro. Então aqui nós temos uma lista com um item e esse item é o número 1. Legal, né? Eu vou chamar uma função aqui que é o looping. Só que essa função eu vou explicar para vocês mais para frente. Isso aqui é só para a gente poder exemplificar melhor isso aqui. E nós não criarmos um código extenso, cheio de coisas, né? Já vamos aprender. Então, só vou criar um looping aqui rápido. Vou criar um looping aqui para ele adicionar o seguinte, para ele adicionar 4 itens nessa lista. Então ele tem que adicionar 4 itens, vamos ver? Olha lá. Opa, teve um erro aqui, ó. Tivemos um erro aqui já. Né? Um erro de lógica de programação. Legal acontecer isso aqui em aula, ó. O que eu falei aqui para ele? Eu quero que você crie um loop que você vai repetir 4 vezes. Eu sei que você não sabe o que é looping, mas looping é um termo que a gente usa para fazer repetição, tá bom? Então ele vai 4 vezes ele vai criar uma lista e adicionar um item. Depois ele vai criar uma lista e adicionar um item. Então vai ficar cria a variável lista, zera ela e coloca 1. E ele nunca vai acrescentar mais itens. Quer ver, ó? Olha só. Entendeu? Então vamos fazer diferente. Vamos lá aqui, ó. Coloquei criar a lista e você vai rodar 4 vezes. Só tirar esse index só para vocês não se confundirem, tá? Vamos lá. E que legal, ó. Ele criou 4 itens com o valor número 1 dentro da lista. Tá vendo, ó? Então nós temos nossa lista com 3 itens, desculpa.
Pra mim tá 4 itens, né? E cada item tem o número 1. Legal, né? Bacana. Interessante. Então, vamos aqui. Então, a gente já sabe que nós vamos criar nossa lista e vamos adicionar um número. A gente temos uma outra função aqui também em listas que é muito legal. Limpar a lista. Eu já usei essa lista, não preciso mais dela, eu quero limpar ela. Então, a gente vem aqui na lista, coloca a variável, lista. Ok? Então, o que ele vai fazer nessa lógica de programação que nós desenhamos aqui? Ele vai criar uma lista, vai acrescentar 4 itens dentro dessa lista e depois ele vai limpar essa lista. Vamos testar para ver se isso que vai acontecer? Vamos lá. Olha só que interessante. Eu vou pôr de novo mais devagar para me ir narrando para vocês o que está acontecendo, ok? Aqui embaixo tem atraso na execução. Aqui eu determino quantos milissegundos eu quero que execute. Então eu vou colocar um 15 aqui para a gente poder explicar melhor. Então vamos lá. Ele vai criar a lista, vai rodar o looping 4 vezes. Olha lá, criou o segundo, criou o terceiro, criou o quarto item, número 1, depois ele apagou. Viu que interessante? Então a gente consegue criar os itens e apagar o item da nossa lista. Ok? Essa é uma função muito básica que nós vamos usar em listas. Legal? E tem uma outra aqui que é remover item da lista, né? Que é essa função aqui. Vou apagar essa. Eu vou fazer eu vou te mostrar mais uma função aqui, ó. Ó que legal. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Ó. Vamos usar essa função aqui, remover item da lista. Então ele pergunta para mim qual que é o índice que eu quero. O índice ele vai começar em 0, tá? Deixa eu só abrir um bloco de notas para vocês aqui, para vocês entenderem uma coisa. Explicar só um básico para vocês de índice, para vocês já se acostumando com isso no PowerAutomate, tá? Índice é o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Qual que é o índice 3 aqui? Qual que seria o índice 3? Seria 1, 2, 3? Não, galera. Quando a gente fala em linguagem de programação em índice, o índice começa em 0. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quiser pegar o item 3 de uma lista, eu vou ter que falar que esse item 3 está no índice 2. Porque a gente vai ter que contar índice 0, índice 1, índice 2. Entendeu? Então vamos voltar lá para o PowerAutomate para a gente poder continuar a nossa lógica. Então o que eu quero? Eu quero tirar o índice 2 da lista que está dentro da variável list. Legal, né? Vamos pôr para rodar? Para a gente entender como é que está funcionando? Vamos lá, deixa eu só tirar essa variável aqui para a gente não se confundir, tá bom? Eu quero só esse valor aqui. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para a gente 900. Então vamos lá. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai criar a nossa lista e vai colocar os 4 itens número 1 dentro da nossa lista. Ok. E vai tirar um item. Você viu que interessante? Ele tirou um item. Pá, Henrique, mas como é que eu tenho certeza que é o índice 2 porque só tem o número 1? E aí agora? Como é que eu vou validar essa informação? Eu sei validar essa informação. Vamos fazer diferente. Vamos fazer isso sem o looping. Uma maneira que não é muito certa de fazer. Tá bom? Aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Vamos tirar o seu loop daqui. E vamos fazer um trabalho aqui que não é recomendado, que é repetições da mesma função. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, 4 itens, ok? Então nós temos o item número 1, nós temos o item que nós vamos falar que é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Olha que interessante, 1, 2, 3, 4. Mas temos que lembrar que nós estamos falando de índice. Então aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2 e aqui é o nosso índice 3.
Nós estamos falando que nós vamos remover o índice 2. Então, na teoria, né, ele vai colocar número 1 no índice 0, número 2 no índice 1, número 3 no índice 2 e número 4 no índice 3. É meio confuso mesmo, tá bom? Então eu falo para vocês, assistam esse vídeo mais de uma vez, que listas é uma coisa que você vai usar bastante. E eu já falo para vocês que isso aqui é muito importante. Tratamento de dados em RPA é essencial, até mais do que você fazer automações em telas, tá bom? Você vai aprender que em regra de negócio você precisa muito disso. Então vamos lá, vamos fazer a nossa automação rodar aqui para nós ver os valores aqui que vai acontecer. E aí, qual foi o que ele tirou? O índice 2? Quem estava no índice 2? O 3. A gente pode também mudar aqui, podemos colocar o índice 0. Olha só que interessante que vai acontecer. Aí ó, que bacana. Nós removemos o índice 0. Só que ele também tem um outro jeito de a gente remover valores. Isso você vai assimilar, você que trabalha muito com Excel, você vai entender essa função, tá? Que é o filtro. Seria como se você fizesse um filtro no Excel, né? Quando você faz aquele filtro na linha, que você quer só informações baseadas no valor. Vamos pegar aqui um valor aqui, ó. Eu quero que você remova o item por valor. Qual é o valor que eu quero? Eu não quero o valor 3. Eu não quero o valor 3. Eu não vou querer o valor 3. Olha o que ele vai fazer. Aí ó, ele tirou o valor 3, né? E vamos colocar aqui, vamos repetir essa ação aqui, vamos pedir para ele colocar mais um 3 para ver o que acontece. Vamos lá. Poxa, Henrique, ele só tirou um valor 3. Eu queria que ele tirasse todos. Então a gente vem aqui, ó, remover item da lista. Remover todas as recorrências do item. Então nós vamos vir aqui, ó, criar. Vamos clicar aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Na nossa lista, ele removeu todas as recorrências de 3. Então, se a gente tivesse uma lista que a gente queria só as linhas que é referente ao estado de São Paulo, e a gente não queria os outros estados, a gente poderia pedir para ele remover os outros estados e deixar só 3. Né? Lógico que isso é mais avançado, mas eu quero que vocês entendam que listas é uma forma muito bacana de a gente poder agrupar informações. Tá? Essa lista eu poderia colocar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o bloco de notas, tá? Para vocês poderem entender o que a gente pode colocar dentro de uma lista. Vamos pensar que nós temos a lista, uma lista que eu tenho muito, que eu trabalho na parte de logística. E eu vou trabalhar com uma lista que tem as seguintes informações. Vamos trabalhar aqui, ó, que a gente temos uma lista de viagem. Certo? O que nós temos aqui? Nós estamos falando de 1, 2, 3 e 4. Só que nós podemos substituir esses valores. Nós podemos colocar palavras. Então vamos aqui montar nossa base. Numa viagem nós temos a origem, nós temos o destino, nós temos o número da viagem. Olha que legal. Nós temos uma base aqui, número da viagem. Então vamos preencher essa viagem. Qual que é a nossa origem? Vamos colocar aqui São Paulo. Qual que é o nosso destino? Vamos colocar aqui terra da minha esposa, Pará. Pará tem acento no A. Pará. Certo? Qual que é o nosso terceiro item aqui? A placa do carro. A placa do carro XPTO 33, um exemplo, né? Beleza?
E qual é o tweet que nós definimos? Nós definimos o número da nossa viagem. Nossa viagem vai ser a viagem número 1. Vamos lá, estamos aqui na nossa viagem aqui, então vamos criar a lista da nossa viagem. Eu só vou pausar aqui, tem uma função muito bacana que é desabilitar a função. O que é essa desabilitar a função? Eu vou rodar minha automação toda e ele não vai rodar esse remover item da lista. Porque eu quero ver como é que vai ficar aqui dentro. Então vamos lá executar. Então aí, ó, tá aí a nossa viagem. O que é a nossa viagem? Nós temos a nossa viagem São Paulo, que é a nossa origem, nosso destino e a nossa placa do cavalo, né? Aí nós recebemos essa informação desse jeito, com essa lista assim. Aí você fala assim: Henrique, eu preciso preencher isso no campo? Eu não quero tudo, eu não preciso de tudo, só preciso só da placa do veículo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou selecionar só a placa do veículo, Henrique? Fala pra mim. Muito simples, tá? Tem uma outra função que chama exibir. Exibir. Cadê aqui? Ele abre uma telinha para nós aqui na televisão. Certo? Então vamos falar. Nós temos aqui a função listas. Listas, legal. E qual que é o índice de onde eu estou querendo? Vamos olhar aqui, ó. O nosso índice, nós vamos colocar 0, 1, 2. Nós queremos o índice 2, então nós vamos pegar aqui, ó. Dentro da lista, eu quero o índice 2. E ele tem que aparecer para mim esse índice 2. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Voilá! Ele trouxe para nós a placa do veículo. Ele pode definir para nós, falar para nós que é a placa do veículo. Mas eu também posso falar para ele em outras funções que você vai aprender mais para frente, que eu posso usar isso para imputar nos dados. Então, de vez em criar várias variáveis, vários campos, eu coloco tudo numa lista. Fica mais fácil e aí a gente procura os itens que a gente quer na lista por índice, tá bom? Eu sei que é complicado, eu sei que às vezes não é fácil a gente entender no começo, então eu peço para vocês que voltem esse vídeo e refaçam e vejam essa lição novamente, para que cada vez mais você possa entender, tá bom? E aqui, ó, ok? Vocês aprenderam hoje um pouco mais sobre listas, como utilizar, é a base dela. Se você olhar aqui, ó, aqui nessa função variáveis, a gente tem muita coisa sobre lista. Nós temos limpar lista, remover lista, classificar lista, listas aleatórias, mesclar lista, listas reservas, remover item duplicado da lista, localizar itens comuns da lista, subtrair lista. Esse aqui, ó, adicionar o item à lista, criar uma lista. Esse aqui ainda não, tá bom? Esses três ainda não, bem que vocês já viram esse. Esse aqui a gente vai mostrar pra ver. É super fácil, mas na próxima aula eu ensino isso de uma maneira mais bacana, um exercício mais legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é uma introdução sobre listas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode não fazer com listas, tá? Eu peço que vocês pratiquem, façam isso que a gente fez em aula, para vocês praticarem. Coloque o nome da sua cidade que você mora, de onde você tá, uma placa do seu carro, e faz testes, testa, entenda como o valor entra, como o valor sai, como muda, tá? Puxa um pouquinho dessas funções. Caso vocês queiram mais a fundo isso sobre listas, eu crio uma aula especial para vocês sobre listas. Só que eu quero passar só o básico de listas para vocês, que é o que a gente vai usar para as próximas aulas, tá bom? Para vocês terem uma noção do que está acontecendo, que eu quero trazer aulas para vocês, a qual uma linha do Excel vai vir numa lista. Então eu quero trazer isso para vocês, para que vocês possam aprender o Power Automate de uma maneira muito fácil, muito clara na sua mente, e que você possa levar isso para o seu dia a dia de trabalho, tá bom? Eu agradeço a você que chegou até aqui nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido, muito obrigado por ter aturado aqui esse vídeo, e eu conto com você para a próxima aula, que vai ser, que eu não vou contar não, você vai ter que estar lá para assistir, tá bom? E até a próxima, tchau, tchau, fui!